Ela diz que não sente, que não pensa, que jamais faria. Mas o olhar dela treme quando esse tipo de homem aparece, porque toda mulher, até a mais controlada, carrega uma fantasia proibida que ela mesma não tem coragem de confessar. Ela não vai dizer. Vai desviar, vai rir, vai dizer que não é bem assim. Mas no fundo, ela deseja um homem que rompa a lógica, mas sem perder o domínio. Hoje você vai descobrir a fantasia silenciosa da maioria das mulheres. Aquela que ela nunca admite, mas que vive nas entrelinhas do comportamento, do olhar e da tensão. E principalmente, como o homem estoico desperta esse desejo sem prometer nada, sem forçar nada. Ela não quer o perfeito, ela deseja o imprevisível com controle. A sociedade diz que a mulher sonha com estabilidade, carinho e previsibilidade. Mas o que ela fantasia não é isso. O que ativa o desejo mais profundo dela é outra coisa. Ela pode amar o cara estável, mas desejar o homem que quebra o ritmo dela, sem quebrar o próprio eixo. Ela diz que gosta de segurança, mas fantasia com domínio, com intensidade controlada, com presença firme que não pede permissão, mas também não é invasiva. O corpo dela reage ao homem que não é previsível, não é óbvio e que entra no ambiente com a energia de quem não veio para agradar, veio para marcar. E o mais louco, nem ela entende por que sente isso, mas sente. Porque isso está gravado no inconsciente feminino desde os tempos tribais. Epicteto dizia: o domínio mais forte é o que não se impõe, mas se percebe. Agora você vai entender os 5 elementos dessa fantasia proibida. E por que o homem estoico ativa isso com naturalidade, enquanto a maioria se esforça e fracassa. Elemento 1. O homem que não pede permissão para existir, ele apenas entra e muda o ambiente. Ele não faz barulho, não tenta impressionar, não busca atenção. Mas quando chega, o ambiente muda. Os olhares procuram. A postura dele incomoda quem vive desconectado. A mulher sente, mesmo sem entender o porquê. Esse homem não pede espaço, ele carrega o próprio território. Ele caminha como quem tem direção. Olha como quem já viu demais. Fala pouco, mas com presença. E isso aciona nela uma memória ancestral. O desejo por um homem que não implora, lidera. Porque ela está acostumada com homens que reagem a ela. Mas esse homem não reage. Ele comanda o próprio tempo, a própria energia, a própria presença, e isso faz ela pensar: quem é ele? Por que ele não está tentando me agradar? O que ele tem que todos os outros não têm? E a resposta é simples: ele tem domínio. O homem que domina a si mesmo transforma o espaço, sem se tornar refém do que o cerca. O homem estoico não invade, não força, não se exibe. Ele aparece. E quem tem sensibilidade, sente. Elemento 2. O toque que não pede, mas que imprime. Ele não precisa tocar muito. Não é invasivo. Não força a intimidade. Mas quando toca, no cumprimento, no abraço, num simples toque no ombro, ela sente, porque não foi aleatório, não foi ansioso, foi intencional, firme, presente. E esse toque entra no corpo dela como um código silencioso. Não foi o gesto, foi a energia que veio junto. Porque o toque dele não é pedido, é dado com naturalidade e comando. Ele não está buscando validação. Ele está transmitindo o seguinte: eu estou aqui. Eu vejo você e eu não tenho medo de me posicionar. E no inconsciente feminino, isso acende o desejo pela figura masculina dominante, que protege, que direciona, que não hesita. Um gesto sem intenção é só movimento, mas um gesto com domínio se torna memória física. O homem estoico não precisa invadir o corpo dela. Ele deixa uma presença ali, mesmo que toque só uma vez. Elemento 3. A fala calma e firme,
que parece sussurrar domínio emocional. Ele não grita, não fala rápido, não atropela a conversa. Quando fala, cada palavra tem peso. O tom é estável, o ritmo é lento, a presença inegável. E o mais importante, ele não fala para ser ouvido, ele fala para ser sentido. Mulheres estão cercadas de homens que falam demais, se explicam o tempo todo, tentam provar valor no excesso de palavras. Mas esse homem, ele é raro, porque quando ele abre a boca, ele transmite domínio, não carência. E isso toca no ponto mais oculto da fantasia feminina: estar perto de um homem que não precisa da voz para impor presença, mas que, quando fala, parece estar no controle até do que ela sente. O tom da voz revela o estado da alma. Quem domina o próprio caos fala como quem já venceu o interno. O homem estoico usa a fala como ferramenta, nunca como fuga. Ele sabe que o desejo dela não nasce da conversa, mas da energia contida em cada palavra. Elemento 4. O olhar que confronta e deixa ela exposta sem dizer nada. Ele não desvia. Não olha de canto. Não observa com medo de ser notado. Ele olha direto, com calma, com firmeza. E quando os olhos se cruzam, ela sente que está sendo lida, não apenas admirada. Porque aquele não é um olhar de quem deseja o corpo, é o olhar de quem atravessa camadas. E isso assusta. E isso atrai, porque o olhar dele diz: eu vejo o que você tenta esconder. Não é julgamento, é leitura, é penetração emocional sem precisar tocar. E o inconsciente dela entende: esse homem não é como os outros. Ele me encara e me expõe sem me ferir. Isso a desarma, isso a excita, porque poucas coisas são tão marcantes quanto um olhar que revela poder interno. O olhar que não se apressa nem se esquiva carrega a autoridade de quem já venceu a si mesmo. O homem estoico não olha com intenção de seduzir, ele olha com presença. E por isso deixa nela uma impressão que ecoa mesmo depois que ele vai embora. Elemento 5. A ausência dele pesa mais do que a presença de qualquer outro. Ele não está sempre presente. Não manda mensagem toda hora. Não busca atenção. Não corre atrás. Mas quando some, ela sente. Não é carência, é impacto. Porque a presença dele foi tão forte, tão real, tão rara, que a ausência carrega mais peso que muitos "eu te amo" ditos por aí. E a fantasia dela se alimenta disso, de alguém que veio, marcou e partiu, sem se explicar, porque o mistério mantém vivo o desejo que a rotina mata. O homem comum está sempre disponível, sempre tentando se manter presente. Mas esse tipo de homem vive, se movimenta, prioriza a missão e não depende da atenção dela para se sentir válido. Isso planta dúvida, gera comparação, alimenta a imaginação e transforma ele em uma presença constante, mesmo ausente. A ausência do homem verdadeiro ensina mais do que a presença dos que vivem tentando provar valor. O homem estoico não desaparece para criar saudade, ele vive com direção. E por isso, a mulher sente falta dele como se estivesse diante de um enigma que ela nunca conseguiu decifrar. Ela diz que quer estabilidade, que gosta de homem bonzinho, que procura alguém que não dê trabalho, mas a fantasia dela é completamente diferente. Ela sonha com o homem que não implora, que não se curva, que domina o próprio mundo e por isso entra no dela sem pedir licença. A fantasia proibida da mulher não é o homem perfeito, é o homem imprevisível, firme, que provoca caos no corpo dela, sem perder a calma nos próprios olhos. E o mais importante, esse homem não força nada, ele simplesmente é. Marco Aurélio dizia: a mente centrada a atrai, mesmo quando o corpo se afasta. O homem estoico não alimenta a fantasia alheia por carência. Ele desperta a fantasia real, simplesmente por ser raro.
Se esse vídeo te mostrou que não é sobre aparência, nem frases prontas, mas sim sobre energia, presença e domínio, então você está se tornando o tipo de homem que ativa desejo onde os outros tentam mendigar atenção. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, você aprende a se tornar o homem que ela sente, mesmo sem entender por quê. Comenta aqui embaixo. Eu sou o homem que ela não admite que deseja. E para continuar nessa jornada com firmeza, assiste agora. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Continue firme. Continue evoluindo.